Se fala muito na cultura 3R e algumas vezes na cultura 5R, tá? Que significa o quê? A gente repensar esse nosso modo de vida, certo? Esse nosso consumo. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é repensar ou pensar o nosso modo de vida. O que a gente consome. Será que isso que eu estou consumindo eu preciso? E se eu preciso, será que eu tenho opção para escolher coisas que vão impactar menos o meio ambiente? Então esse é o primeiro movimento que a gente tem que fazer, é o repensar, certo? Pensar duas vezes, não ser levado pelo impulso, tá? Além de você fazer uma coisa boa, vamos dizer assim, em relação ao meio ambiente, você economiza também, não ser levado por impulsos. Se você tem que fazer esse consumo, pense o que? Em reduzi-lo. Tá? Será que eu preciso de 3, 4 desses itens? Será que um não é suficiente? Tá? Então reduzir é um segundo passo. No terceiro passo, já que eu consumi, não tem como eu reduzir, ou eu já reduzi o máximo, será que eu consigo reutilizar esse material que vai ser jogado no lixo? Então reutilizar também é um movimento que devemos fazer, certo? Além do reutilizar, se não consigo reutilizar, vamos tentar facilitar a reciclagem, né? Ou utilizar bens, certo? Que sejam recicláveis e que eu possibilite essa reciclagem. Ou então, ao invés de utilizar bens que sejam recicláveis, eu utilize bens, por exemplo, que sejam retornáveis. Tá? Isso é um movimento que está voltando. Antigamente era mais comum, mas, por exemplo, nas bebidas. Na minha época de infância, as bebidas eram colocadas, dispostas em frascos retornáveis. Se perdeu isso com o tempo. Né? Há 20 anos mais ou menos tem um movimento e agora tem um movimento de volta, né, da utilização desses materiais que são retornáveis nesse ramo de bebida. Então, pô, se tem um de garrafa PET que não é retornável e o outro que é retornável, vamos optar pelo que é retornável. Porque além de ele retornar, não produzir isso para que seja disposto em um aterro ou um lixão, possivelmente esse retornável vai ter o que? Um valor menor. Então, gente, a gente vai entrar aqui no percentual, certo? De materiais que são reciclados no nosso país. E aí a gente vai ver o que? Que no nosso país a gente recicla muito pouco resíduo orgânico ou doméstico. Que é o que? Resto de comida, por exemplo. Casca, tá? Tudo que tem a ver com alimento, certo? Papel, por exemplo, está dentro dos resíduos orgânicos ou domésticos. Eles são muito pouco reciclados. Tá? A gente joga praticamente tudo isso no nosso sistema de lixo urbano. É levado pelo lixeiro. Existe problema nisso? Existe. Por quê? A gente diminui o tempo de vida do local onde está sendo colocado isso. Porém, não é o mais, vamos dizer, problemático. Por quê? Esses resíduos eles se decompõem. O ideal seria o quê? A gente, de alguma forma, tendo espaço em casa, certo? Fazer a decomposição desse material em casa, que é um processo chamado de compostagem. E utilizar esse composto, por exemplo, como nutriente de plantas. Tá? Plástico, em geral, a gente reutiliza a gente recicla mais ou menos 21%. Aqui temos problema, tá? Por quê? Plástico que não é reciclado vai ficar o quê? Acumulado, ele não vai ser decomposto. Como visto no slide anterior, mais ou menos 400 anos aí, certo? Então isso é um grande problema que temos. Além disso, gente, a gente tem um problema que cada vez aparece mais, que é o problema que a gente chama de microplásticos, tá? Por quê? O que acontece? Esses plásticos, certo? Que estão enterrados ou que estão nos corpos hídricos, eles sofrem a ação o quê? Do sol, da chuva, das substâncias que estão no solo. Então o que acontece com esse plástico? Ele começa a quebrar, ficar quebradiço. E aí vai formando coisas muito pequenas que a gente não consegue nem enxergar. Porém, ele ainda está ali. E o que vai acontecer? No final das contas, esse material pode ser arrastado para rios e mares
e aí ficar onde, como a maioria dos plásticos são menos densos do que a água, normalmente ele fica na película, tá? Ou na parte superior dos mares. Hoje, praticamente, todos os oceanos têm uma película de microplástico. Então, se a gente passar com um barco em qualquer lugar, em qualquer oceano do planeta, certo? Com uma espécie de filtro para reter, a gente vai perceber que tem microplásticos ali. Isso aí vai influenciar em todo o ecossistema mundial, todo, tá? Então, um problema gigantesco que temos para resolver, certo? Se a gente não resolver, tá? Futuras gerações vão ter que resolver, e se não resolver, aí nosso modo de vida, até nossa existência, ela vai estar muito em questão, tá? Porque isso aí vai influenciar muitas coisas. Vocês podem até ir atrás, existem vários documentários que tratam sobre isso, tá? Existem até pesquisas de microplásticos, por exemplo, presente no sal de cozinha. Porque para quem não sabe, sal de cozinha é obtido na maioria das vezes, certo? A maior parte das vezes da água do mar. Então, se existe pesquisas em que no nosso sal de cozinha há microplásticos. Então, mesmo para aqueles que não querem se preocupar e acham que isso não tem a ver com você, saiba, isso vai te impactar. Isso está te impactando agora. Porque você possivelmente consome sal, tá? Óleo lubrificante também é outro problema, a gente tem uma taxa muito baixa, tá? Óleo lubrificante, além de ser proveniente do petróleo, tá? Difícil de degradar, ele também pode conter vários tipos de metais tóxicos presentes no motor e em outros componentes aí, de equipamento, seja de carro ou seja de máquinas industriais. Então isso aqui é um grande problema também, muito poluidor também, caso caia em recursos hídricos ou no solo. Papel. Reciclamos mais ou menos metade do papel produzido. É preocupante? É. Mas o papel, diferente dos plásticos do óleo lubrificante, ele tem uma decomposição rápida, tá? Quando colocado no meio. Vidro, como a gente viu, mais ou menos 1000 anos. Então esse vidro que não está sendo reciclado, metade, né, do vidro produzido no Brasil está nos lixões, está nos aterros, está por aí, tá? O PET, que é um tipo de plástico muito utilizado em garrafas, pouco mais da metade. O resto está onde? Disposto no meio ambiente, tá? Papel ondulado, no caso, os papelões, tá? Muitos deles são reciclados, né? Mais de 70%, quase 80%. Tem como a gente reciclar mais. E o campeão são as latas de alumínio, né? Praticamente 98% e 97% a gente recicla. E aí você pode perguntar, professor, mas por que recicla a lata de alumínio, quase tudo, e os outros não reciclam? Isso tem a ver, gente, com o quê? Com o nosso tipo de sociedade, a sociedade brasileira, tá? Como as latas de alumínio, o alumínio, ele é maior, tem um valor maior, existem pessoas, né, por conta da desigualdade social, essa injustiça social que a gente tem no nosso país, tá, que catam essas latinhas, vão atrás dessas latinhas, por mais que nós, né, cidadãos de maneira geral, não façamos essa coleta em casa, separação, certo, para uma coleta seletiva mais eficiente, tem gente, certo, que o único modo de vida é o que? Catar esses materiais para sobreviver. Então, como latinha é um bem muito valorizado em relação aos outros, há uma grande procura, certo? Em relação a esses materiais que estão dispostos em qualquer lugar. Então, os catadores são os principais pessoas que contribuem para essa grande reciclagem aqui. Tá? O ideal seria o quê? Termos cooperativas de catadores. Ao invés dessas pessoas saírem pelas ruas catando esses materiais, tá? Essas pessoas recebessem esses materiais de maneira separada, certo? Melhorando o que? A sua vida, dando mais dinheiro e sendo melhor para todo mundo, porque poderia reciclar, além de latas de alumínio, os outros itens que não reciclamos. Tá? Outra coisa, olhando para o quadro, o que a gente pode imaginar? A gente pode imaginar o poder, né, ou o leque de escolhas que temos, certo? Quando formos consumir algo.
Então, por exemplo, se eu vou consumir algo que está colocado em um plástico, ou em um vidro, ou em um alumínio, qual opção devo fazer? Qual que é o mais interessante, para além do preço? Certo? Se eu for pegar essa tabela como parâmetro, possivelmente, se eu for uma pessoa ambientalmente cuidadosa, né, ambientalmente preocupada, eu preferiria o quê? A utilização de uma lata de alumínio. Porque sei eu que essas latas de alumínio, certo? Ela tem a probabilidade maior de ser reciclada, voltar para o ciclo produtivo, se transformar em latinha de novo, do que, por exemplo, uma bebida disposta num plástico ou uma bebida disposta em um vidro, tá? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, certo? Nessa aula e em todas as aulas de química. A gente tem um poder de escolha para melhorar nosso modo de vida e melhorar, certo? Nossa sociedade, nosso país como um todo. Então é isso, gente. Obrigado e até mais.